A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas que assiste os nossos vídeos, por gentileza, clique aí abaixo e você se inscreve no nosso canal, gratuitamente. Você recebe os nossos vídeos de primeira mão, todo vídeo que sobe na plataforma digital, o YouTube, através desta plataforma digital, lhe comunicará através de uma notificação. E você vai ficar por dentro do conteúdo que postamos aqui na plataforma digital. O nosso compromisso é um compromisso com a nossa fé cristã, naquilo que cremos, naquilo que acreditamos, embasado na Escritura Sagrada. Irmão, comentar só um pouquinho. Nós vimos o culto online quarta-feira. O irmão Luiz Carlos leu a palavra ali, parece que primeiro de Filipenses, sobre o sofrimento de Paulo pelo Evangelho. Mas eu esperava que ele ia explicar para a Irmandade o que é o Evangelho. Foi lá em 16 de Atos, que Paulo foi preso, depois saiu de lá, foi lá para Senequeribe, quando a Síria cercou Israel, e Isaías e Ezequiel oraram, e Deus mandou um anjo que matou 185 mil soldados. Irmão, ele pregou sobre o Evangelho, não o Evangelho. Porque pregar sobre o Evangelho é pregar textos que falam do Evangelho e falar para a Irmandade. Mas explicar o que é o Evangelho, o que o Evangelho faz, quem é o Evangelho, qual é a fonte do Evangelho, o que é que ele faz com a pessoa. Isso daí ele não explicou, irmão. Citou ainda que a igreja está sendo muito atacada. Como se a igreja tivesse sido colocada da terra, tivesse sido imunizada dos ataques. Nos ataques, irmão, segundo a Bíblia, é que a igreja desenvolve, amadurece, fica uma igreja sábia, uma igreja instruída. Agora essa ideia aí, tipo, pôr a igreja num lugar para não sofrer ataque, isso daí não é igreja, irmão. Isso daí não é Evangelho. O Senhor Jesus falou assim: serão perseguidos por amor do meu nome. Ora, a perseguição é uma das marcas da igreja. É lamentável. Mas hoje nós vamos continuar a nossa abordagem. E nós vemos falando vários vídeos. Os anciãos ficam falando da perda da salvação. Citaram os 6 de Hebreus, também outros cultos, da perda da salvação. E eu falei de 6 de Hebreus, né, irmão? Falei de 6 de Hebreus, que ali não tem evidência daqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participar do Espírito Santo. Ali é a causa, e a evidência, e a consequência daquela iluminação. Tem no texto? Não tem, irmão. Vejamos o que diz 6 de Hebreus,
porque o 4 ao 6 nós lemos, 6 de Hebreus, do 7 ao 8, veja bem, olha aqui, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aquele por quem também é cultivada, recebe a benção da parte de Deus. Veja bem, 8. Mas se produz espinho e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, irmão, esses que foram iluminados, provaram do dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, participaram das virtudes do século futuro, a chuva aqui é o Evangelho, é a palavra. O que eles produziram? Espinho e abrolhos. Sinônimo de quê? Expressão de quê? De perdidos, não de salvos. Então, texto 6 de Hebreus não fala de salvos. Nós temos que entender, irmão, que na Bíblia, no Novo Testamento, tem 2 tipos de conhecimento. É o epignose e o gnose. Um é do conhecimento relacional. E o outro é um conhecimento. É um conhecimento externo. Entendeu? Conhecimento intelectual, externo. Da onde que eles caíram? De qual conhecimento? Do conhecimento externo, intelectual. Por quê? Porque se eles tivessem sido salvos, tinha aparecido alguma consequência desta salvação, que são os frutos. Agora nós vamos fazer um paralelo aqui, ó, deste texto com Filipenses, capítulo 1, verso 6. Depois nós vamos voltar para o texto que nós vamos abordar hoje, que é 10 de Hebreus, do 26 ao 31 e do 32 ao 39. Veja bem, abra aí a sua Bíblia, Filipenses, deixa eu ver aqui, Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo. Então aqui mostra, a palavra mostra que é Cristo que começa a obra da salvação em nós e que termina. E alguém pode pensar, então o homem não tem nenhuma responsabilidade? Claro que tem. Claro que tem. Veja, Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao 13. Leia comigo, sua Bíblia. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e tremor. Aqui é nós que desenvolvemos, mas o 13 vai explicar como desenvolvemos essa salvação. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Entendeu? Então, aqui é um paradoxo. É nós que desenvolvemos. Só esse desenvolvimento só acontece porque Deus está operando em nós e está realizando esse desenvolvimento
da salvação. Por isso que Paulo fala no capítulo 1, no verso 6. Estou plenamente certo que aquele que começou em boa obra terminará até o dia de Cristo. Vamos fazer outro paralelo? Vamos fazer? Agora, 1 Pedro 1, 3 e 5. Vamos ver se é nós mesmos que lutamos pela nossa salvação. Vamos ver se é nós mesmos que lutamos para praticar boa obra, para ser salvo. Vamos ver aqui. 1 Pedro 1, 3 e 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservado no céu para vós, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então, irmão, quem é que guarda nós? É a nossa obediência que nos guarda para ser salvo? Não. Aqui diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. Cristo nos salva e nos guarda. Somos guarda. E esse poder não é um poder pequeno, irmão. Não é um poder limitado. Aqui Pedro está falando da fonte inesgotável do poder. Que poder é esse, irmão? É um poder grandioso. É um poder gigantesco. A apostasia tem como vencer esse poder em nós e nos fazer apostatar? De maneira nenhuma, irmão. Também Pedro, aqui, os argumentos de Paulo e de Pedro, que é Deus que começa e é Deus que termina, e aqui Pedro fala que é Deus que nos guarda, que a nossa salvação está guardada pelo poder de Deus. Aqui está em harmonia, né? Está em harmonia, tanto Paulo como Pedro. Agora vamos ver outro paralelo, vamos fazer um paralelo com a Epístola Universal do apóstolo João, se ele quer, se ele crê nessa suposta perda da salvação. Abra aí sua Bíblia, 1 João 2 e 19, olha aqui, ó. 2 e 18, filhinho, já é a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, porque ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Então o apóstolo João descarta também esta ideia de perda de salvação. Fala que aqueles que saíram do meio da igreja é porque não era da igreja, não eram de Cristo. Entendeu, irmão? Entendeu? Não era de Cristo. Saíram de nós. Por que saíram? Porque não era dos nossos. Então ele descarta que os que saíram não foi porque perdeu a salvação, foi porque nunca era salvo, irmão. Agora vamos ver o que Judas, o apóstolo aqui, Judas, da epístola, o que ele fala aqui no final. Abra aí
Judas, Judas capítulo 1, o verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação imaculado diante da sua glória. Aqui, irmão, não fala que é nossas obras, que nós lutamos para nos salvar. Fala que é Deus que é poderoso para nos guardar de tropeçar, e é Ele que vai nos apresentar santo e irrepreensível perante a sua glória. Agora vamos fazer um paralelo aqui, irmão. Outro paralelo o João, o Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Jesus assim, declarou-lhe por Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim não terá sede. O que é que significa isso? Ter sede. Ter sede é aquele que está perdido, está na perdição. Quer dizer, tem sede da salvação, querendo dizer, aquele que não foi manifestado nele a obra da salvação. E não ter sede é aquele que foi salvo. Então, aquele que foi salvo, diz aqui, que aquele que beber dessa nunca mais terá sede, quer dizer, nunca mais perderá a sua salvação. Agora, outro texto, irmão, Mateus 13, de 1 a 9, fala das sementes que foi lançada na terra. Uma foi lançada no pé do caminho, as aves do céu comeu, que é o diabo que arrebatou a palavra do coração. Outros caiu entre espinhos, que são, fala da riqueza, que sufoca a palavra, e ela não cresce e morre. E outro fala dos pedregais, que semeia entre pedregais, vem o sol, né, e seca a semente e ela morre, que se refere a perseguição e tribulação. Mas a outra parte cai em boa terra. Irmão, no texto de Mateus, não explica porque a terra é boa. Mas nos outros textos, vai explicar a terra é boa, porque Deus preparou ela. Preparou ela. Então, a boa semente, ela cai em boa terra. Um dá 30, um dá 60 e outro dá 100 fruto. Isso daí o que significa? O sinal daqueles que foi nascido de novo. Agora, faça um paralelo de 6 de Hebreus com 13 de Mateus, você vai ver que não encaixa. Não encaixa o que Cristo fala com que muitos querem defender, lá 6 de Hebreus, que perdeu a salvação. Como é que perdeu a salvação se nunca tiveram fruto, irmão? Se nunca tiver evidência. Agora, aqui mostra que os que foram salvos, irmão, aqui, que produz fruto, a tendência é uma tendência de frutos progressivo. Primeiro das 30, depois das 60 e depois das 100. Então aqui está falando de um nascido de novo, querendo dizer que o nascido de novo, a sua obra progressiva vai até o final. Ele não peca e ele não apostata na fé. Outra também é do capítulo 13 de Mateus, 24 ao 32, que fala do trigo e do joio, né? No capítulo 13, do verso 1 ao 9, a semente ali é a palavra. No capítulo 13, do verso 24 ao 32, a boa semente ali, já não é palavra, é os filhos
do reino. Foi os filhos do reino que foram plantados. Por quem? Foi plantado pelo Senhor da parábola, que é o próprio Cristo. Foi plantado. O que aconteceu com esse trigo que foi plantado? E há algum tempo, eles se transformaram em joio? De maneira nenhuma, irmão. Aquele trigo, ele permaneceu trigo do começo até o fim, até a ceifa. E o joio, que são os perdidos, que estava ali no meio, a parábola explica, porque eles eram joio. Eles nasceram joio, permaneceram joio e foram queimados sendo joio. E quem plantou eles? Foi Cristo? Não, foi o próprio diabo. Então, irmão, aqui está claro que aqueles que foram salvos por Cristo, eles permanecem até o final, irmão. Agora, mas tem irmão que saiu da igreja, foi para o mundo, sabe? Porque não eram, irmão. Pareciam ser salvos, mas não eram salvos. Era a semente que foi lançada ao pé do caminho, era a semente que foi lançada aos pedregais. É isso, irmãos. E outra também, fazer um paralelo com João 10 e 28, para depois nós entrar no texto lá de 10 de Hebreus. Diz o Senhor aqui, ó, 10, 20, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Aquele que meu Pai me deu é maior do que tudo, da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Agora, outro texto aqui, 17 de João, verso 9, que vamos encerrar e vamos para 10 de Hebreus. Olha aqui, ó. João 17:8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creio que tu enviaste. E por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, que são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas. Eu não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para ti junto. Pai Santo, guardas em teu nome o que me destes, para que sejam assim como nós. Quando eu estava com eles, guardavam em teu nome, e me deste os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quer dizer, os que tu me deste, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Agora, não venha me dizer que Judas foi salvo. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui. Esse verbo que eu vou mostrar aqui para os irmãos está no passado, não está no futuro. João 6:69. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou-lhe aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão. Não, deixa eu ver aqui. 6. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu, número 12? Contudo, um de vós é diabo. Não fala, vai ser diabo. Como diz, como muitos querem dizer, que ele está falando ali, só sobre traição. Não, aqui diz, um de vós é diabo.
não vai ser diabo. É diabo. Aqui está no passado. Querendo dizer, é o próprio Cristo que está falando aqui, a respeito de Judas. Entendeu, irmão? Então, vamos agora lá para Hebreus 10, 26 ao 31. Porque se viverdes deliberadamente, aqui ele está dando uma advertência, está falando. Não está falando que isso aconteceu, não. Está falando se viverdes deliberadamente, porque o autor aqui, ele não sabe quem é perdido, quem é salvo. Por isso que ele joga essa advertência. Entendeu, irmão? O autor, ele é limitado, irmão. Ele é limitado. Saber quem entra no céu e quem não entra, isso daí é cargo da onisciência de Deus. Como é limitado, então ele joga advertência aqui. Querendo se viver deliberadamente. Ó, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo presta a consumir seu adversário. Sem misericórdia morrerá depois, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais ao severo castigo, cuidai será considerado digno aquele que calcou os sítios de Deus e profanou o sangue da aliança com que foi santificado, fez agravo o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, outra vez o Senhor julgará o meu povo. Horrível coisa cair na mão do Deus vivo. Irmão, depois de teres recebido o pleno conhecimento da verdade, como eu falei, no Novo Testamento tem 2 tipos de conhecimento. Tem o conhecimento intelectual. Através do conhecimento intelectual, nós podemos ter todo o conhecimento da verdade. Igual os escribas tinham. Os escribas tinham esse conhecimento. Eles pecaram contra o Espírito Santo. Porque eles eram salvos, os escribas. Porque blasfêmia contra o Espírito Santo é a mesma apostasia, irmão. É a mesma apostasia. Fazendo um paralelo desse texto com 12 de Mateus, lá, os escribas blasfemaram do Espírito Santo. Irmão, eles eram salvos para cometer blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, irmão. Por que eles blasfemaram? Eles tinham conhecimento pleno de Cristo na parte intelectual, não na parte relacional. Porque no conhecimento da parte relacional, é nesse conhecimento que nós nascemos, que nós somos regenerados. É esse mesmo conhecimento que está aqui em Efésios. O irmão vê, tem 2 tipos de iluminação. Tem a iluminação intelectual e a iluminação relacional. De Efésios aqui, capítulo 1, verso 18, ele vai falar do conhecimento relacional. Aqui, ó. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança no santo. Entendeu? Iluminados os olhos do vosso coração. Então, irmão, isso daqui é uma iluminação. De Hebreus, capítulo 6, do verso 4 ao 6,
A iluminação que está lá não é do coração. Por quê? Porque se fosse do coração, no texto em Hebreus 6, aparecia a consequência da salvação daqueles que foram iluminados. Mas qual é a consequência que aparece? O contexto de 6 de Hebreu explica, que está no verso 8. Receberam chuva, mas produziram espinhos e abrolhos, que significa que não foram salvos, não produziram erva proveitosa, produziram maldição. Estão mostrando que aquela iluminação foi uma iluminação estereótica, não foi uma iluminação do coração. Agora aqui, em Hebreus, capítulo 10, do verso 26 ao 31, aqui ele apenas vai dar uma advertência. Não é dizer que aconteceu. Apenas ele vai dizer aqui, no plural, inclusive incluindo ele. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Por que que ele fala isso, irmão? Irmão, todo esse assunto está no pano de fundo da carta aos Hebreus. O assunto ali era que os judeus que tinham crido aparentemente em Cristo estavam de mala pronta para o judaísmo. Então, o que ele está falando aqui, se eles voltassem para o judaísmo, ele estava vivendo deliberadamente. Pena ele joga a advertência aqui, porque ele não sabe quem é salvo e quem não é perdido. Então, a ideia que ele tem aqui, que aquele que ficar, é porque é salvo. E aquele que for, é porque é perdido. Entendeu? Mas veja que aqui não tem os elementos essenciais da salvação. Não tem fé. A fé é a causa instrumental da salvação, é o primeiro elemento para a pessoa ser salva, é a fé. Aqui não tem a fé. Aqui não tem o arrependimento, que é o pilar central também. Agora, aonde que nós vamos encontrar a fé? No outro grupo. Aí ele vai falar para o outro. Apelo para o passado e recompensa não está. Lembrai-vos, pois, dos dias anteriores em que depois de iluminado sustentaste grande luta e sofrimento, exposto como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, tornando-vos participantes com aqueles que desse modo foram tentados, porque não somente vos compadecestes encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de que possuíste vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, vossa confiança. Ela tem grande, ela com efeito tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, promessa, e ainda, dentro de pouco, tempo aquele que virá. Todavia, o justo viverá da fé. Aqui que ele vai falar da fé. No 26 ele não fala nenhum momento da fé, ele fala, o justo viverá da fé. Quer dizer, aquele que foi justo e justificado, ele vai viver. Se retroceder, não se comparava. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, portanto, da fé para a conservação da alma. Então, irmão, aqui a fé
é o pilar central dos cristãos. Aqui o verso 26, ele apenas vai dar uma advertência para eles não voltar para trás. É isso nesse assunto que está aqui. Então, irmão, fiz esses paralelos aí. Irmãos que vinham aí nos comentários querendo refutar, coloque os paralelos. Faça como eu fiz. Não venha só ficar rodando em 6 de Hebreus e nem em 10 de Hebreus. Porque uma doutrina não se constrói ela com 2 textos, mas é com um conjunto de textos. Faça como eu fiz. E você vai ver que essa perda de salvação para quem foi regenerado, isso não existe, irmão. Fique com Deus, irmão. Fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.